Seguinte, saiu hoje na Folha. Com bolsonarismo em crise, MBL cresce nas redes sociais após tarifaço. Fogo cruzado entre figuras proeminentes do bolsonarismo e escassez de pauta ajuda o crescimento de alternativas. MBL passou a ocupar 50% do espaço de políticos de direita em grupos de WhatsApp monitorados. Nos últimos meses, a direita bolsonarista viveu uma temporada de turbulência, julgamento do Bolsonaro, blá blá blá, tarifaço, o Eduardo Bolsonaro abriu fogo contra o Tarcísio, o Nicolas Ferreira passou a ser criticado por estar acumulando protagonismo demais, e tem isso ainda, né? O Nicolas Ferreira vai entrar em conflito ali com a família Bolsonaro. Ó, nesse caos, entre a fadiga do discurso pela anistia, que a gente também fala, né? E a falta de um novo projeto de país, o MBL voltou a ganhar tração nas redes, ocupando o espaço de uma direita que tenta se reconstruir enquanto ainda briga consigo mesma. Tem mais aqui? Deixa eu ver. Não, tem mais, é grande, né? Mas eu acho que é... Ó, aqui, fala da Leon Tiruan, fala sobre o Partido Missão, e aqui fala sobre o monitoramento, que a gente está crescendo muito. Mas assim, é uma coisa que a gente já tem comentado aqui nas lives. Eu vou começar aqui com os novos clássicos. Eu acho que você chegou a ler isso daqui. Bom, é uma matéria que joga um balde de água fria nos haters, né, cara? Na galera que fica... que não aceita, na verdade. Não é possível que eles estão crescendo. O que você achou dessa matéria? E vindo da Folha ainda, né? Não é qualquer jornal. Cara, esse observatório de rede da Folha, a gente acaba cobrindo bastante lá no canal e ele tende a acertar. Esse número aí de 50, eles identificaram que 50% dos grupos monitorados, que é meio esquisito falar assim, mas enfim, é só um observatório, mas enfim, 50% já está associado ao MBL, cara, impressionante. Se é fato, cara, prenúncio bizarro para 2026, na minha opinião, hein? O que eles querem dizer com grupos? Cara, são dois carinhas na Folha que tem tipo uma coluna que é de ficar monitorando a internet. E eles ficam em vários grupos, eles ficam fazendo várias análises de dados. É literalmente grupo do Zap. Tipo, os caras, eles estão em um basilhão de grupo do Zap monitorando o que o nego tá falando, sabe? É. E eles são... a gente já cobriu várias vezes, cara. Os caras são... A gente não tem uma inserção tão grande no WhatsApp, né? Mas isso é a realidade. Ou tem e não sabe, né? Não fica no WhatsApp. Pode ser. A gente sabe, ou tem e não sabe, né? Que é o que o cara... É verdade. Que o cara tá falando. Tô perguntando de quando essa matéria saiu. Hoje. Saiu hoje essa matéria. E o WhatsApp é mais difícil você monitorar realmente, mas assim, eles têm essa forma de monitoramento deles. E dentro da direita, nós estamos virando um assunto já há muito tempo. E eu sinto isso. Eu sinto isso porque vários bolsonaristas que eu conheço, bolsonaristas mesmo, eles estão desanimados. Tem um cara que odiava o Renan até 3 meses atrás. Essa semana, cara, olha, o Renan tá com um baita discurso, hein? Tá acontecendo. O bolsonarismo não tem mais nada para oferecer, cara. A única luta, como eu falei, vamos voltar, a única luta que eles estão oferecendo é a da anistia, e eles não entregam. Eles não conseguem entregar mais nada. Eles nem acreditam nessa porra. Eles nem acreditam. Eles falam, tipo, vamos bater era pra bater no STF a anistia. Tô falando isso de que eu ouvi internamente. Os caras combinando pra falar anistia pra bater no STF. Eles estavam cagando pros presos políticos de fato. Agora, nem é mais por isso. Agora é pelos likes e porque é a pauta que sobrou antes do Bolsonaro inventar uma nova. Agora ele tá proibido de falar. Então eles vão nessa, assim, tipo, não vai sair essa merda. E eles continuam anistia e vendendo uma conquista que nunca acontece. Daí veio toda a missão secundária ali dos Estados Unidos. Pô, agora vai com esse negócio dos Estados Unidos, então. E aí já tá começando a esfriar também. Então tá ficando um clima de tipo, porra, mesmo que o Bolsonaro tivesse solto e elegível, eu acho que ele perderia para o Lula. Então só fudeu, cara. Isso não tem nada aqui. Nada vai ser encontrado aqui. E eu tô clicando várias vezes em perfis bolsonaristas que eu tô acompanhando no Twitter, e cada vez mais eles têm muitos posts da nossa bolha dentro. Assim, o cara reposta, tipo, o Alan dos Santos aqui, bum, alguém da nossa bolha. E daí, às vezes, uns 2, daí volta a ter um Paulo Figueiredo embaixo, tá ligado? Então, antes eles se alimentavam só desse ecossistema. Só que isso começou a perder a graça e a gente começou a entrar, assim, tipo, opa, peraí, olha que tweet legal, olha esse videozinho, esse corte, esse meme, e tá começando a chegar. E antes da anistia, vocês lembram que era o impeachment de Alexandre de Moraes? Lembram que eles fizeram? Vocês lembram que eles fizeram um baixo-assinado? Cadê? E a gente foi... Não, e a gente foi até cancelado, porque o Kim não quis assinar. Falou, mano, não vai ter. Não vai existir. E isso chegou, eles juntaram 5 milhões de assinaturas, eu acho.
levaram pro Senado e os próprios senadores bolsonaristas tiraram o nome dele, todos. E morreu aí, eles usaram aquilo pra eleição, pra fazer lead pra eleição, usaram aquelas assinaturas. Assim, o público bolsonarista tá sendo abusado pelos influenciadores políticos, cara. Abusado, eles estão sentindo e vendo isso. E é óbvio que daí vai aparecer quem? É a Amanda Vettorazzi trazendo a discussão do crime organizado, a gente falando de favelização, prendeu, matou, secotins. Como? Tanto que esses dias atrás o Renan, inclusive, está reagindo aqui na Análise Renais, um idiota lá, acho que do Rio Grande do Sul. Não, olha, o discurso deles é muito bom. Eles, assim, um discurso muito legal de direita, mas cuidado que eles não gostam do Bolsonaro. Tipo, algum bolsonarista vai ver isso, vai pensar, nossa, ok. Não, cara, não gostou, o desespero deles O desespero deles é muito justificado. Eu falei do eleitor de classe média. Esse cara vai virar o voto. Esse eleitor de classe média, que é um pouco mais jovem, ele tem potencial de convencimento de trazer o seu pai, que é um pouco mais velho, ou o seu avô, que é um pouco mais velho, e apresentar, Bolsonaro tá preso, olha esse cara aqui falando de prender 3 milhões, Renan Santos. Porque, cara, o discurso do Renan, ele é um discurso muito mais forte do que o Bolsonaro jamais produziu, mesmo na época, no prime dele, mito, e tem embasamento, sabe? Tem teoria, tem pesquisa por trás. Então, cara, faz sentido o bolsonarismo começar a ficar desesperado, porque, cara, se a comporta começar a ceder, fudeu pra eles. Eles vão perder esse público. Eles vão perder esse público porque o bolsonarismo não tem nada pra oferecer. Os elementos mais inteligentes do bolsonarismo, abraço pro Mafinha, ele vive num cope dele, ele publicou um tweet hoje, falando basicamente que o Bolsonaro é o presidente mais importante desse século e sua doutrina, muito semelhante de Trump, vai ditar os rumos do país nesse século. Bolsonaro não tem doutrina, cara. Esse é o ponto. Bolsonaro é um idiota. Tipo, ele não tem doutrina, ele não tem ideias. Então, tipo, os elementos mais inteligentes... os elementos mais inteligentes do bolsonarismo estão tentando intelectualizar o que esse imbecil fez. E não funciona, porque não tem nada ali. Ele não tem nada pra oferecer, eles não têm a porra de um livro amarelo, tá ligado? Pra mostrar, eles não têm nada, tá ligado? O Bolsonaro é só mitada vazia e mudar a pauta a cada 2 semanas pra servir os interesses imediatos que eles têm. É muito triste. Então, o eleitor de classe média vai virar a chave e vai começar a convencer o boomer. Porque o boomer, ele ama o Bolsonaro, mas, cara, se apresentar que o Bolsonaro é um fraco, esse boomer que também elegeu o Lula vai dar uma facada nas costas do capitão. E vai virar chave. E vai seguir em frente. Sabe? Porque a maior parte fizeram com o Marçal. povo... exato. O Marçal foi um ensaio. O ensaio do que pode ser o que vai acontecer com o bolsonarismo. A véia arada votou no Marçal, falou, não vou votar nesse idiota, desse... Cara, não vou votar no Marçal porque ele imita... Pronto, eles viram um cara Bolsonaro Prime elevado a 10ª potência, só completamente psicopata. Sabe? Os caras, puta, esse cara é bom. O Marçal perdeu porque ele perdeu o voto esclarecido de classe média, que achou ridículo o que ele fez, faltando 3 dias pro pleito. O Marçal deu um tiro no próprio pé, da mesma forma que o capitão fez. Bom, pelo menos é dessa forma que eu enxergo. Detalhe, né? 30 mil votos, cara, tiraram ele do segundo turno. O pessoal, subestima demais. A campanha dele foi insana. Cara, pra mim o bolsonarismo hoje, ele tá numa posição parecida assim com o que o Partido Republicano nos Estados Unidos estava antes do Trump. Que é o seguinte, os caras tinham várias pautas. A gente é contra o aborto, a gente é a favor de diminuir imposto, blá blá blá. Só que os caras ficaram décadas prometendo e nunca cumpriram nada. Aí apareceu o Trump, que era, enfim, um cara diferente, bem diferente do que era o establishment. Botaram ele lá e ele conseguiu tocar uma dessas coisas pra frente. E aí, por exemplo, na pauta do aborto, quando o Trump conseguiu a grande vitória que os conservadores estavam há décadas se articulando, acabou sendo uma perda pro partido ele ter conseguido essa vitória. Porque agora você não podia mais fazer campanha baseada em, eu sou o cara contra o aborto, morreu a pauta. E eu acho que os bolsonaristas reconhecem isso, que qualquer vitória que eles derem, na verdade, dado que eles não estão fazendo política pra nenhum fim além de se eleger, se eles vencerem, eles perdem, entendeu? Tipo, eles precisam ficar lá sem entregar nada, mas só ficar vendendo esse desespero, então eles acabam não propondo nada. E pra mim o que o MBL tem de muito forte é o seguinte, cara, a vitória do Bolsonaro em 18 foi impressionante, foi genuinamente uma parada impressionante, assim. Muito obrigado aí pro assinante. Cristina. Pra Cristina. Enfim, a vitória do Bolsonaro foi muito impressionante em 18.
ele venceu a presidência com uma margem muito grande e ele fez uma quantidade bizarra de pessoas no Congresso. E aí todo mundo que tem, tipo, algum neurônio percebe que não mudou nada. Ficou tipo, caralho, a gente mobilizou isso tudo e não mudou absolutamente nada. Por quê? Aí vai ter o Cope dos caras bolsonaristas. Pois é, vai ter o Cope dos caras bolsonaristas que é tipo, mano, não, você não tá entendendo, o sistema, tem um sistema e tal. Só que o discurso do MBL, ele é tipo, muito simples e muito elegante porque ele é literalmente verdade. Que é o seguinte, cara, não mudou nada, porque não tinha quadros, entrou um bando de 7-1, não tinha uma estrutura organizada, não tinha um projeto organizado e falhou. E quem tem quadros, uma estrutura organizada, um projeto organizado, propósitos organizados é o próprio MBL. Então, pra mim, tipo, essa venda, ela tá muito golaço, assim, sabe? É uma questão de cara, esperar pra acontecer, fazer assim, porque tá perfeito. Talvez a importância do Bolsonaro, no fim das contas, acabe sendo que meio que unificou o campo da direita para outra coisa poder crescer por dentro dele, né? Eu não quero fazer a metáfora completa, porque eu acho que seria um pouco forte demais, entendeu? Mas a parada, ela primeiro precisa crescer, oprimir, torturar, e aí depois ela é tomada de dentro. Eu acho que é uma possibilidade muito real, porque... E outra coisa também, tipo, um fenômeno, assim, dos números mesmo, né? Tem uma questão de análise eleitoral mesmo. A política brasileira está passando um processo de concentração de votos. Então, você vê cada vez mais isso nas eleições legislativas. Então, tu tem um puxador de voto surreal, e tu tem mais um cara ok, o resto é tudo coeficiente. E eu acho que a gente está passando um processo de concentração, e o próprio bolsonarismo passou também por isso. Então, chegou na epítome do... A coisa o bolsonarismo se é Bolsonaro, é bom, entendeu? Então, tipo, se o Bolsonaro botou a mão, é bom. Se ele botou a mão, é bom. Na real, nem é bom, mas se ele botou a mão, é bom. Você precisa aceitar isso. Então, como eu tô falando, por isso que eu tô sendo extremamente bearish em relação ao Bolsonaro de 2026, porque você não vai ter ele não vai estar lá pra falar que é bom, entendeu? Então a coisa vai estar jogada pras picas. As pessoas vão ter que escolher pela primeira vez. Exatamente. E as alternativas são horrorosas, cara. Que você vai ter, tipo, algum candidato broxa do centrão direita, sabe? Aí os nomes genéricos, Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, tipo, nossa, meu Deus, eu quero muito votar no Ratinho Júnior. Não, ninguém empolga com um cara desse. Ele é o Aécio que sabe comer com talher, sabe? É isso, é um cara que, vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação. É chato. Ele é a versão brasileira do Jeb Bush, cara, na primeira eleição do Trump. Small hands, mano. Não tem jeito. É triste, é tipo, é o papo do DeSantis, tá entendendo? É uma boa definição. Aí tem o Dudu Bananinha que talvez consiga, se conseguir um partido, se conseguir entrar no Brasil, talvez seja candidato, mas tipo, ele não é o capitão. Michele, meu Deus. Então as opções são horríveis, são opções sem ideias, opções sem carisma também. Então, cara, pode ser que o bolsonarismo colapse sob seu peso no próximo pleito, sabe? Eu sou um maluco, né? Os meus sentimentos não se importam com a realidade. Então, cara, eu sei lá, eu tô com esse feeling que ano que vem pode dar merda pro bolsonarismo, cara, sabe? Na Argentina de ver isso como um movimento. Se você pensar bem, o Macri, ele conseguiu entrar de primeira, desapontou totalmente o governo dele, e aí um cara maluco com um discurso semelhante, mas muito mais radical, muito mais convincente, com tipo uma capacidade técnica, foi lá, surrupiou a parada e agora tá conseguindo implementar, que é o Milei, né? Então não é como se não tivesse, precedentes... Nossa, nunca aconteceu antes. Não é comum, mas tá aí, entendeu? Passo abre alas e aí depois já... Como diria o Lula, o grosso entra depois, enfim. Nossa, perdão aí. Exagerei aqui. Gostou desse corte? Então acompanhe as lives do MBL no canal MB Live TV.